Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Este é o programa Crescendo em Cristo, da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Davi Schmidt, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, também da comunidade Luz de Garopaba, e é uma alegria muito grande para mim estar aqui outra vez falando com você nesse estudo bíblico, que nessa nova série agora sobre o texto do Evangelho de Marcos, né? E você pode acompanhar e entrar em contato conosco também através do facebook.com/Rádio da IELB, certo? E você pode, na verdade, assistir esse programa quantas vezes você quiser, fazendo o download desse programa no podcast da rádio. E também lá no próprio Facebook da rádio fica o vídeo lá postado, então você pode assisti-lo e acessá-lo ali, compartilhar com outras pessoas também, que isso é muito importante, né? E nós estamos lendo o texto do Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos ler então e conversar, fazer este estudo bíblico sobre o capítulo número 9. Capítulo número 9, que fala principalmente sobre a transfiguração de Jesus, né? Depois tem a cura de um menino, uma discussão sobre o poder real que os discípulos têm ou não, né? Também a discussão sobre qual é o maior no reino dos céus, enfim. Mas vejam, olha só, o capítulo 9 já começa bastante polêmico, né? Em verdade, Jesus fala para os seus discípulos: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus, né? Então, assim, não vão morrer sem que vejam o reino de Deus. E é uma grande, é uma grande polêmica sobre esse texto, né? O que realmente está se dizendo aqui, né? Será que está falando que algumas pessoas foram levados, alguns discípulos, com vida ao céu? Será que está dizendo, está falando de João aqui? Alguns dizem que está falando de João, porque João viu toda a glória do reino de Deus quando lhe foi revelado o Apocalipse, né? João pôde ver todas essas coisas impressionantes, mas o mais crível é que esteja falando aqui, na verdade, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, né? A pleno reino de Deus, né? E que um deles não participou disso, não viu isso, que foi Judas, né? Mas vejam, esse versículo 1, na verdade, essa divisão de capítulos e versículos foi feita ao longo da história da igreja, né? Foi primeiro feita a divisão de capítulos, depois a divisão de versículos, enfim. Então não é Deus que estabeleceu essa divisão, né? Então a gente pode ver, por exemplo, que esse versículo 1 do capítulo 9, na verdade, pertence ao capítulo 8. O assunto é do tomar a sua cruz do capítulo 8, enfim, né? Mas enfim. Então o capítulo 9, de fato, começaria com a história da transfiguração de Jesus. E eu vou ler essa história para vocês, porque é muito interessante, tem muitos elementos nessa história que são muito importantes para a fé cristã, tá? Por isso que eu vou me ater mais a essa história, falar também sobre outras coisas aqui do capítulo 9, mas principalmente é isso porque é um texto bastante importante para nós, porque nos revela muitas coisas. Olha só, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, tá? Que essa nova versão que chegou para a gente aí, que seria um meio termo entre a Nova Tradução da Linguagem de hoje e a Almeida Revista Atualizada, né? Não perde as características da Almeida Revista Atualizada, mas traz um pouco mais para a nossa linguagem usada hoje em dia, né? Porque a tradução da Almeida Revista Atualizada é bastante antiga, né? Então, o texto diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus:
Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com ele, a não ser Jesus. Quando eu leio para esse texto, eu lembro de algumas coisas. Uma vez essa pergunta sempre aparece, né? Mas eu me lembro de uma senhora me perguntou: Pastor, quando nós formos para a vida eterna, nós vamos nos reconhecer lá, nós vamos saber quem é quem, né? E muita gente diz que nós não vamos reconhecer ninguém, que nós não vamos saber quem é quem e tal, né? Na parábola do rico e do Lázaro, nós já vemos claramente, mesmo que seja uma parábola, Jesus falando ali sobre reconhecer. Nós temos o Lázaro reconhecendo, quer dizer, o rico reconhecendo o pai Abraão, o Lázaro, enfim, todas as figuras, né? Lá, vamos reconhecendo outros. Mas aquilo é uma parábola, não pode se tomar aquilo como né, uma linguagem figurada, não é uma coisa que realmente aconteceu, é um exemplo que Jesus dá para explicar outra coisa. Mas aqui é diferente, porque tem o seguinte elemento importantíssimo para a gente. Quando Pedro vai falar para Jesus, bom é estarmos aqui, ele diz, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E isso é muito importante nós destacarmos, porque assim, em nenhum momento dizem para Pedro que aquele outro cara ali era Elias e o outro cara lá era Moisés. Não foi dito. Não foi dito a ele. Ele simplesmente reconheceu isso, certo? E naquele momento é aberto uma parte do céu, tá? Para que eles se sintam, eles se sentem ali na glória eterna, talvez, né? E com aquele momento espetacular que eles estão sentindo, eles se sentem tão bem que eles esquecem que tem uma vida lá embaixo. E eles não querem mais descer, né? Eles querem ficar ali e querem estar ali para sempre. Vamos ficar aqui, fazer moradas e vamos ficar aqui. E é interessante ele reconhecer Moisés e Elias, sem ninguém dizer que era Moisés e Elias. Isso é uma revelação para nós de que nós vamos conhecer no céu a todos, aqueles que nós já conhecemos e aqueles que nós não conhecemos ainda. De repente, pessoas famosas, né? Sempre se diz, por exemplo, vamos pensar, um famoso que eu sei que é cristão, por exemplo, que é o vocalista do U2, o Bono Vox, né? Ele é cristão. Eu não conheço ele pessoalmente, mas sendo ele realmente cristão e indo para a vida eterna, e eu também sendo cristão, né, nós tendo a Jesus Cristo como nosso Salvador, vamos estar na vida eterna. Eu não conheço ele, mas nós vamos nos conhecer na eternidade. Assim como eu conheço a minha mãe, como eu conheço meu pai, que já está na vida eterna também. Enfim, então essa história que nos mostra que esse poder de Deus, ou essa glória plena, nos farão poder reconhecer uns aos outros, ainda que nós não tenhamos nos conhecido aqui neste mundo. É interessante que apareçam essas pessoas aqui. Claro, grande representação da lei e dos profetas do Antigo Testamento, né? Moisés e Elias, né? O poder, a lei em Moisés e dos profetas em Elias, enfim, a representação. Vai ser um elemento que é muito interessante, tá? Elias foi levado aos céus. Ele não morreu de uma maneira convencional. Deus levou Elias aos céus, certo? E tem uma outra coisa. Como é que Moisés morreu? Porque o texto bíblico fala que Deus sepultou Moisés. Então isso foi de uma forma totalmente diferente do que nós estamos acostumados e foi de uma maneira diferente do que é o normal. Tá? E aí nós podemos ver o seguinte elemento quando nós olhamos os textos também do Novo Testamento,
o texto de Judas, tá? Que faz uma citação a um texto apócrifo, mas ali fala em um momento em que o anjo Gabriel e Satanás disputam o corpo de Moisés. Vocês podem chegar lá, vocês podem observar esse texto depois. Tá? Então era importante para Deus ter o corpo também de Moisés, enfim, essa é a discussão daquele texto. Tá? Então é de uma maneira diferente que esses dois são levados para a vida eterna, tanto Elias quanto Moisés. Por que Deus fez isso de uma maneira diferente? Né? Nós não sabemos, mas são esses dois que estão aqui, né? Vejam que interessante, esses dois que são levados para a vida eterna de uma maneira diferente do que nós estamos acostumados. Elias num redemoinho, numa carruagem de fogo que passou entre ele e Eliseu, o redemoinho levou ele para os céus. Nós temos Moisés sendo sepultado por Deus, é uma coisa diferente, né? E nós temos esses elementos todos aqui juntos, eles sendo reconhecidos por Pedro, né? Então, puxa vida, nos mostra que vai ter esse reconhecimento na vida eterna, as pessoas vão saber quem são quem e tal. Só que aí Pedro dizendo, não, vamos ficar aqui e tal, aí vem a voz do céu e diz, não, escuta o meu filho amado. E eu acho que essa agora, aqui que está a grande mensagem dessa história. Não é tu, Pedro, que vai ser aquele que vai dizer o que nós temos que fazer, ou quem nós temos que ouvir. Ou não é tu que vai dizer como é que vai funcionar as coisas. Jesus vai dizer como as coisas têm que funcionar. Jesus que diz quando as coisas acontecem ou não. Tá? Porque às vezes assim, Pedro é o fundador, foi fundada a igreja cristã, Pedro o primeiro líder, e aí se fala muito nessa história de papado, né? Nessa sequência da autoridade que foi repassada por Pedro, e que a igreja, o Papa tem um poder tão grande que ele pode até mudar alguma coisa que o próprio Jesus Cristo disse, né? Então, isso é besteira. Quando a gente olha para um texto que nem esse aqui, está nos dizendo, não há o que o ser humano diga que vá desdizer alguma coisa que Cristo disse. E Cristo, a palavra de Jesus é a mais importante. Não as pessoas que vão dizer o que tem que ser feito. Jesus Cristo vai dizer o que tem que ser feito. E isso é importante nós destacarmos, porque na próxima conversa, além disso, nós temos aqui depois eles descerem do monte, eles ficam perguntando, né? Os escribas dizem, versículo 11, que é necessário que Elias venha primeiro, né? E Jesus respondeu, versículo 12, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o filho do homem que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Fica aqui a dúvida, mas Elias é o profeta. Vai vir um novo profeta. Algumas pessoas imaginavam, até pela questão, a crença que os fariseus tinham, né? Os escribas principalmente tinham, da transmigração das almas, né? Que é uma espécie de reencarnação, tá? Uma doutrina completamente falsa, mas que muitos deles acreditavam na época, que Elias iria reencarnar de novo. Mas quando as profecias falam da vinda do novo Elias, né? Era o novo profeta. E nós temos justamente essa figura. Jesus disse, Elias já veio, ou seja, você usa a figura de João Batista, que foi o último profeta e o primeiro apóstolo. É o último que disse assim, vai vir Jesus, vai vir Jesus, vai vir Jesus. E é o primeiro que diz, ali está ele chegou. Né? Vai vir o Messias, esse aqui que veio aqui. Né? Então, João Batista é a transição da palavra profética, né? O último profeta e o primeiro apóstolo, tá? E aí esses apóstolos, os primeiros apóstolos, são também os discípulos aqui junto, né? E aí tem essa discussão sempre sobre que poder tinha, né? Poder diferenciado e tal, poder que eles tinham e que hoje não tem. Eu, pelo menos, imagino que não se tenha da mesma forma, deles simplesmente como eram os profetas e como eram também os discípulos, os apóstolos, né, os primeiros apóstolos da igreja, deles terem poder para fazer milagres, por exemplo. E aqui fica muito claro, porque tem
esse menino que aparece aqui na história a partir do versículo 14, que está possuído por um demônio, e os discípulos tentam de toda forma expulsar esse demônio e não conseguem. Vejam, Jesus já tinha dado em determinados momentos poder aos discípulos para fazerem alguns milagres. E aqui eles simplesmente decidiram assim, não, nós vamos expulsar esse demônio. E eles simplesmente não conseguem. Então esse capítulo 9 fala muito e mostra muita autoridade de Jesus. E essa autoridade de Jesus é repassada. Não é a autoridade que as pessoas simplesmente de si mesmo obtêm essa autoridade. Por exemplo, de Pedro dizer, não, vamos ficar aqui. E aí Deus diz, não, né, tu não tem essa autoridade para dizer o que vai acontecer. Jesus tem autoridade. Escutem, esse é meu filho amado. Então ali os discípulos que ficaram lá embaixo também estão com essa mentalidade. Quer dizer, de repente tenha subido a cabeça um pouco o fato deles terem feito alguns milagres e estarem já empolgados, né? E acharam que eram mais importantes e poderosos do que realmente eram. E que na verdade não eram poderosos. Quem é poderoso é Jesus, Jesus que deu esse poder. Então eles querem expulsar demônio e simplesmente não conseguem. E depois eles perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse que precisa ter muita oração, né? Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ou seja, não é você que vai expulsar, é Deus que vai expulsar. Então você precisa pedir para Deus. E isso é uma coisa muito interessante que eu gosto de destacar. Quando Deus dá poder para as pessoas fazerem milagres, quando é que ele faz isso? Quando ele tem uma nova revelação. Ele enviava um profeta no Antigo Testamento. Qualquer pessoa podia aparecer dizendo, Deus me mandou, eu tenho uma mensagem para você, uma mensagem para dar. Ok, tá bom? Prova que Deus te mandou. Daí Deus dava capacidade para fazer milagres. Moisés passou por isso, né? Mas eles vão dizer, como é que eles vão acreditar que tu me enviaste, ó Deus? Daí Deus disse, tu vai fazer tal e tal milagre diante deles, né? E se mesmo assim não crerem, daí vou enviar as pragas, enfim. Tal. Outros profetas, como Elias, principalmente, que é um desses elementos do texto aqui, receberam grande poder, grande medida do Espírito Santo de Deus, né? Eliseu e outros profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também temos os discípulos fazendo milagres, né? Poder para fazer milagres. Mas também eles receberam esse poder de Deus, porque eles tinham uma mensagem nova para dar, né? Tinham mensagem nova para dar. E aí, olha só, versículo 38. João disse a Jesus, mestre, nós vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Olha só isso. Jesus está mostrando aos discípulos, não é vocês que dizem se ele pode ou não fazer esses milagres, tá? Porque se Deus quer dar poder para fazer milagres, ele dá poder, inclusive, para aqueles que não estão andando com Jesus, tá? E dizem que naquela época apareceram muitas pessoas dizendo ser Jesus. E esse aqui era uma pessoa que dizia fazer milagres. A Bíblia não fala se ele realmente fazia ou se só dizia que fazia, enfim, mas Jesus mesmo diz, olha, se ele fala em nosso nome, se ele fala em meu nome, quem somos nós para impedi-lo? Aliás, quem são vocês para impedi-lo de fazer esse trabalho? Né? Enfim. Então, os apóstolos sempre tinham uma nova coisa para ser revelada, os profetas, era uma nova revelação. Esse poder que Deus dava para fazer milagres, sempre atrelado a uma nova revelação. E depois, com a descida do Pentecostes, em Atos 2, descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, os discípulos recebem rica medida do Espírito Santo. Então eles começam a fazer vários milagres, né? E sempre apontando para Jesus. Esse poder que vocês têm. Aí eles entenderam depois, né? Eles diziam, o poder é de Jesus Cristo, nos foi dado por Jesus Cristo. E tinha uma nova revelação. Por isso que eu sempre digo, não acredito que esse tipo de poder seja dado às pessoas hoje, tá? De uma
de por si só dizerem, vamos fazer um milagre aqui. Eu imagino que isso tenha cessado, e a própria Bíblia fala que isso iria cessar em algum momento, e eu imagino, nós temos essa visão também na nossa igreja, que isso terminou ali com esses discípulos que tinham esse poder, né? Mas Deus ainda continua fazendo milagres, certo? E aí, desta forma que Jesus fala aos discípulos, por meio de oração, no versículo 29. Ele continua fazendo milagres. Mas nós não temos esse poder que foi dado aos profetas e aos apóstolos, né? Nós precisamos orar e pedir a Deus e esperar nele. E a próxima vez que Jesus voltar em todo o seu poder, claro, vai ser no fim dos tempos. Então nós não estamos esperando uma nova revelação, porque tudo já foi revelado até o fim dos tempos. Só não faria sentido alguém aparecer com poder para fazer milagres, porque ele não tem uma nova revelação, uma nova mensagem para trazer. A mensagem permanece sendo essa que foi revelada a João, de que Jesus Cristo vai voltar, e toda essa questão do Apocalipse, e também as próprias palavras de Jesus em Mateus 24 e outras profecias que falam sobre a volta do Messias. Então nós esperamos em fé por esse retorno e pedimos a Deus, quando nós queremos ou precisamos de um milagre, para que Ele, conforme a sua vontade, realize, né? Então essa também é a mensagem para nós, prática do capítulo 9, né? Deus é que diz quando as coisas vão acontecer, quando os milagres vão acontecer. Deus é que diz como as coisas devem ser feitas. Não as pessoas por si só decidem isso, né? Devem esperar em Deus. Nós apenas falamos aquilo que Deus nos revelou. Nós não podemos inventar uma revelação, né? Então, Jesus Cristo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E nós ouvimos ao Salvador Jesus e fazemos o que ele diz, ok? Então, nosso estudo bíblico vai ficando por aqui hoje. Agradecemos a companhia e a presença de todos e sigam firmes com a gente. Amanhã nós continuamos o estudo bíblico sobre o texto de Marcos, no capítulo 10. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.